Se você foge de fórmulas como eu fujo de filmes de terror, mas vai prestar o vestibulinho da ETEC e não sabe o que fazer quando você depara com aquelas questões e simplesmente não sabe qual fórmula vai utilizar ali, fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou contar pra você como é que você pode resolver questões de química, de matemática e de física sem precisar ficar lembrando das fórmulas. Vem comigo que você vai arrasar. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, também conhecida como a fada dos vestibulindos, e isso por um bom motivo, né? Principalmente porque hoje eu vim aqui pra salvar você que tem muita dificuldade pra memorizar as fórmulas, ou pior que isso, nunca deparou com uma fórmula de física na sua vida e você não faz a menor ideia do que vai fazer quando você abrir a prova da ETEC e deparar com questões de física que teoricamente você só conseguiria resolver se você tivesse lembrado da fórmula, tá? Então já clique em gostei nesse vídeo porque ele vai te ajudar demais mesmo, porque hoje eu vim mostrar aqui algumas soluções que servem para boa parte das questões de exatas, tanto de física quanto de matemática e de química, e que vão ajudar você que tem dificuldade com fórmulas ou que nunca aprendeu as principais fórmulas, né? Quem é aluno do ETEC Power 2.0 sabe que quando tem fórmulas envolvidas em algum tópico, em algum conteúdo, as principais sempre aparecem no finalzinho da aula para ter em mente, mas é claro que a gente tem essas coisinhas que ajudam muito a resolver uma questão sem ficar dependente da fórmula e sem nem mesmo conhecer a fórmula, por caso das pessoas que estão aqui que não conhecem as fórmulas. Então eu trouxe pra cá essas 4 coisas que ajudam muito, tá? Pra compartilhar com todo mundo que tá vendo esse vídeo. Então vamos que vamos. Primeira coisa que ajuda você a resolver uma questão sem precisar usar fórmula são as palavras. Acredite se quiser. Tanto a matemática, quanto a física, quanto a química dependem bastante da língua portuguesa. Então tem algumas palavrinhas que elas podem indicar um cálculo que vai acontecer, podem indicar uma reação que vai acontecer na química, por exemplo. E é muito importante que você sempre interprete o enunciado para conseguir pegar aquelas palavrinhas e saber o que você vai ter que fazer naquela questão, sem que você precise necessariamente lembrar uma fórmula que tinha a ver com aquele conteúdo, tá? Inclusive aqui no canal já fiz um vídeo resolvendo questão de física e nesse vídeo eu mostrei aí um pouquinho, né, dessa parte mais teórica da física, então eu vou deixar linkado aqui em cima para caso você não tenha visto, tá? Então sempre se atente às palavras, tá bom? Um exemplo clássico aqui é a palavrinha produto, né? Quando a gente tem produto na matemática, normalmente essa palavra tem a ver com uma multiplicação. Então o produto, ele vai ser o resultado de uma multiplicação que você vai fazer, né? Muita gente não sabe disso, daí deixa passar despercebido, não sabe o que fazer no cálculo e acaba errando. Então já anota produto aí e também pega provas anteriores da ETEC para você ver quais são essas palavras que você não conhece, dá uma pesquisadinha no dicionário e monta um banquinho de palavras, sabe? Como se fosse um caderninho com as palavras que podem te ajudar na hora de você resolver as questões de exatas, tá bom? Então, primeira coisa são as palavrinhas que a gente tem. Agora, a segunda coisa, os valores que você vai ter no enunciado, né? Os famosos dados do enunciado. Tá aí uma coisa que eu já falei aqui no canal também, inclusive resolvendo questões de exatas, que é a necessidade de você anotar os dados que você depara no enunciado. O que são esses dados? São os números que a questão deu pra você. Então, as questões de exatas normalmente te dão números. E aí, a gente tem um pulo do gato. Porque a questão não vai te dar um número solto, tipo 3, 2, 1. Não, ela vai te dar um número e dizer, por exemplo, que são 3 quilos, que são 2 segundos, ou então que são 2 metros, ou que é 1 quilômetro. Então é muito importante que você pegue esses valores e qual a unidade de medida que está associada com esse valor, para você saber de que a gente está falando, né? Se você está falando, por exemplo, de massa, que é quando a gente tem quilos, ou então gramas. Se está falando de espaço, que é quando você tem metros e quilômetros. Se está falando de tempo, que é quando você tem minutos, segundos e horas, e assim por diante. Porque aí, na sua mente, você já consegue ir organizando e raciocinando com aquelas informações para que você consiga entender o que tem que ser feito, sabe? Porque se uma questão te fala, por exemplo, que tal coisa é o produto da massa pela gravidade, e você consegue identificar ali que você tem uma massa e que você tem uma gravidade, você nem precisa lembrar de fórmula nenhuma. É só você usar a palavrinha produto que te ajudou e os valores de massa e de gravidade que a questão trouxe para que você consiga calcular. Agora, vamos para a terceira coisa que pode super ajudar você. Inclusive eu coloquei até uma bolinha verde aqui, porque é uma coisa que ajuda muito mesmo, que é o box de informações. O que é esse box de informações? É basicamente uma caixinha, né, um quadradinho muitas vezes, que tem do ladinho da questão ou abaixo da questão com algumas informações adicionais.
Por isso, é box de informações. Pelo menos eu gosto de chamar assim. E esse box de informações, ele pode te trazer tanto alguns valores que vão ajudar você a resolver a questão, quanto alguma conversão que tem que ser feita para que você consiga resolver aquele cálculo, ou até mesmo uma explicação, uma definição do que é aquela fórmula, tá? Então pode ser que eles não coloquem diretamente uma fórmula para você, mas pode colocar, por exemplo, que a força é o resultado do produto da massa pela aceleração adquirida por aquele corpo quando ele está em movimento. E aí, sabendo disso, a gente já consegue pensar: força, massa, aceleração, será que é F igual a M vezes A? Então, assim, esse box de informações pode tanto ajudar você no raciocínio da questão, quanto te ajudar diretamente mesmo com algum valor, com alguma informação que você precisa saber para resolver, e assim por diante, tá? Então, não faça como a maioria que simplesmente passa batido por aquilo, ignora, finge que ele não existe. Valorize o box de informações, porque ele pode ser um grande aliado para você. Ok? E por último, mas não menos importante, a nossa amiga regra de 3. Não tem jeito, tem questão que mesmo você sabendo a fórmula, ela acaba sendo muito complicada de resolver com a fórmula, ou até mesmo que não vai utilizar a fórmula da forma integral que ela é, né? E também pode ser que você não lembre mesmo da fórmula, só que aquela questão pode parar numa regra de 3. E é por isso que é tão importante você dominar conhecimento sobre a tabuada, para você conseguir, então, aplicar a regra de 3 ali. Inclusive, já falei sobre tabuada por aqui, vou deixar linkado aqui em cima o vídeo. Muito importante também que você saiba interpretar as questões, para você ver quando ela vai poder chegar numa regra de 3 ou não. Porque assim, se você não lembra a fórmula, ou se você não tá com paciência para usar a fórmula, o que muitas vezes acontece, a regra de 3 pode ser uma grande amiga mesmo, e até mesmo ajudar a resolver a questão um pouco mais rápido, né? Então, vale a pena apostar na regra de 3 quando realmente não tiver outra solução, ou até mesmo quando você bater o olho na questão e pensar assim: opa, isso aqui é uma regra de 3, tá? Então sim, dá pra resolver questões de física, de matemática e até de química usando regra de 3 no vestibulinho da ETEC. Regra de 3 pode ser sua parça no caso do vestibulinho, tá bom? Basicamente era isso então me conta aqui nos comentários qual dessas 4 coisas você acha que vai mais te ajudar no vestibulinho da ETEC a resolver aquelas questões que você não sabe a fórmula, que você nunca viu na vida, ou que parecem muito extensas de resolver pela fórmula, tá? Bons estudos pra você, pratica bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!